Olá, estamos de volta com nossa série de lições da Escola Sabatina. E nesta semana temos a lição de número 11, intitulada Os Eleitos, que trata de Romanos capítulos 10 e 11. Na semana passada nós estudamos sobre o capítulo 9 de Romanos. Foi a lição de número 10, intitulada Os Filhos da Promessa. Naquele capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo trata de um assunto muito importante para os seus dias e para os nossos dias, que era a incredulidade de Israel. Nos dias de Paulo, o número de gentios crentes já era maior que o número de judeus crentes em Jesus. E isto levantava uma pergunta muito séria. O plano de Deus para com Israel falhou? E então Paulo desenvolve aquele capítulo e ele tem 3 pontos importantes a salientar. Primeiro, é de que nem todos os judeus são de fato israelitas, ou seja, eles não são fiéis à sua herança. E o segundo ponto que Paulo discute naquele capítulo 9 é de que os gentios, pela fé, podem também ser descendentes de Abraão, mesmo que não sejam segundo a carne. E o terceiro ponto é o de que Deus pode trabalhar não apenas com o primogênito, o filho mais velho, mas também com o filho mais novo. Foi assim no caso de Esaú. Deus pode trabalhar com o filho mais novo quando o filho mais velho é resultado da intervenção humana, falta de fé nos planos e propósitos de Deus, como aconteceu no caso de Abraão e Agar. Desta relação surgiu Ismael. Era o mais velho, mas Deus trabalhou com Isaque, que era o filho da promessa. No caso de Esaú e Jacó, Esaú espontaneamente abriu mão da sua primogenitura. E por conta desta decisão equivocada de Esaú, Deus trabalhou com Jacó. A escolha, a eleição, é um ato da graça. Deus escolhe quem Ele entender, quem Ele desejar. Ele é soberano. É a ênfase de Paulo. Mas a deseleição, se é que nós podemos dizer assim, é resultado das escolhas equivocadas humanas. Assim, Israel estava se recusando a crer. Por conta disso, o plano de Deus estaria tendo continuidade por meio dos gentios que estavam aceitando o Evangelho. Neste capítulo, nesta lição de número 11, como eu disse, estaremos estudando os capítulos 10 e 11. São capítulos que pertencem a esta seção, formam quase que um pacote, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos. E nestes capítulos 10 e 11, o apóstolo Paulo vai responder algumas perguntas muito relevantes para os seus dias e também para os nossos dias. Há um futuro para Israel? Há um lugar para Israel nos planos de Deus? Nós temos nesta sessão uma passagem bastante polêmica, que é Romanos 11, 26, e então todo Israel será salvo. É isto uma profecia? Deus está profetizando aqui, por intermédio do apóstolo, de que em algum momento o Israel nacional será salvo. Bom, é isto que nós vamos ver ao longo do nosso estudo. Existem basicamente 3 interpretações acerca destes capítulos 9 a 11, ou mais especificamente acerca desta suposta profecia do capítulo 11, versículo 26. A primeira interpretação é de que nesta passagem Paulo se refere a uma salvação escatológica do Israel nacional. Em algum momento, lá no futuro, no fim dos tempos, toda a nação de Israel será salva. E há muitas pessoas que acreditam assim. Geralmente, estas pessoas são identificadas como sendo dispensacionalistas. É um termo técnico, você não precisa se preocupar com ele, mas existem pessoas que acreditam que em algum momento, lá no fim, todo o Israel nacional será salvo mediante uma intervenção sobrenatural de Deus na sua história. Há uma segunda interpretação de que, quando Paulo diz todo Israel será salvo, Paulo estaria se referindo apenas ao remanescente de Israel, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. No caso, seriam os judeus crentes de todos os tempos, não apenas os do tempo do fim.
E uma terceira interpretação é a de que Paulo estaria se referindo ao Israel espiritual. De fato, existem algumas passagens no Novo Testamento, especialmente em Paulo, onde ele parece sugerir o conceito de um Israel espiritual, formado não apenas por judeus, segundo a carne, mas também por gentios, aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus e o aceitaram como Salvador. E há uma quarta interpretação, que é a que nós vamos sugerir nesta manhã, de que nesta passagem Paulo está se referindo especificamente aos judeus étnicos, sem, todavia, fazer uma referência a uma salvação escatológica e sem limitar sua abordagem ao remanescente, aos judeus crentes de todas as épocas. Não pode ser o Israel espiritual. Paulo não pode estar pensando num grupo de judeus e gentios por uma razão muito simples. Em todo esta sessão, a preocupação de Paulo é para com o Israel literal, o Israel segundo a carne. Então, se nós introduzíssemos um conceito diferente, o Israel espiritual, nós iríamos absolutamente contra o fluxo do pensamento de Paulo, a ênfase de Paulo, que é no Israel segundo a carne. Notem que aqui no capítulo 11, versículo 25, antes daquela suposta profecia, Paulo diz: "Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel." Ora, qual foi o Israel que foi endurecido? É claro que é o Israel biológico, o Israel segundo a carne, o Israel literal. E quando vamos para o versículo 28, Paulo volta a dizer: "Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas", a quem Paulo está se referindo aqui. Não há nenhuma dúvida que é ao Israel literal. Portanto, no versículo 25 é o Israel literal, no versículo 28 é o Israel literal. Seria absolutamente estranho, incoerente da parte de Paulo introduzir entre esses dois versículos um conceito diferente, o suposto Israel espiritual. Quanto ao remanescente de Israel, o remanescente é mencionado por Paulo, os judeus que creram em Jesus. Capítulo 11, versículo 5. "Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça." Só que a preocupação de Paulo nestes capítulos não é com o remanescente, não é com aqueles que já creram, não é com os judeus que já aceitaram a Jesus como Messias e como Salvador. A preocupação de Paulo é exatamente com os restantes, é com os demais, aqueles que não aceitaram a Jesus. Notem o versículo 7. "Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou. E os mais, o restante, foram endurecidos." Portanto, aqui está a preocupação de Paulo. Não nos parece correto, portanto, pensarmos no Israel espiritual e também não nos parece correto pensarmos que Paulo está focando apenas no remanescente de Israel, naqueles que creem. A preocupação de Paulo, quando ele diz todo Israel será salvo, diz respeito à nação de Israel. A pergunta é: a que é que Paulo está se referindo? A uma salvação escatológica? A uma conversão do Estado de Israel? Israel vai se tornar uma nação cristã? Isto é algo futuro? É o que nós vamos ver ao longo do nosso estudo. Vamos ao capítulo 10, versículos 1 a 4. "Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, claro, os judeus, são para que sejam salvos." Quero que você preste atenção na linguagem utilizada por Paulo. Ele diz: "a boa vontade do meu coração, a minha súplica para com Israel é que eles sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento." Versículo 3. "Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê." Qual é o problema de Israel?
O problema é que Israel buscava justiça, mas procurou estabelecer a sua própria justiça, com base na guarda da lei, com base em todas as tradições, em todos os rituais. E claro, o ser humano não pode alcançar justiça por si mesmo. E aqui está a razão do tropeço de Israel. Diz Paulo, o fim da lei é Cristo. Uma passagem muito mal interpretada, Romanos capítulo 10, versículo 4. Muitas pessoas leem este versículo como se Paulo estivesse falando que a lei terminou em Cristo e que, portanto, não estamos mais sob a necessidade de guardar a lei. Se esquecem tais pessoas de que a palavra fim pode ter dois significados, pelo menos dois significados. Término, mas também pode significar propósito. Isto era assim em grego e assim em português também. Quando eu falo com o fim de, eu estou me referindo com o propósito de, com a finalidade de. E quando nós vamos para Gálatas, capítulo 3, versículos 22 a 25, Paulo usa exatamente a mesma linguagem. A lei tinha o propósito de conduzir a Cristo. Em que sentido a lei conduz a Cristo? Revela o pecado, condena o pecador, para que ele sinta sua necessidade de um Salvador. Portanto, o propósito da lei é Cristo. A lei nunca foi dada para ser usada como método de salvação. A lei nunca foi dada para ser um meio pelo qual o ser humano pudesse alcançar justiça. O fim da lei é Cristo. O propósito da lei é Cristo. É o aio que nos conduz a Cristo, fazendo-nos sentir a necessidade de um Salvador. Aqui está a falha de Israel. Israel deveria ter crido. Deus deu a lei. Deus deu todo o ritual levítico para que eles entendessem qual seria a solução para o seu pecado, para o problema do pecado. Mas, infelizmente, eles não olharam para além dos símbolos em si. Estacionaram ali e procuraram estabelecer a sua própria justiça. No capítulo 11, o apóstolo Paulo vai lidar um pouco mais especificamente com a questão de Israel. Versículos 1 e 2. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. E aí Paulo apresenta uma evidência para este ponto, o conceito de que Deus não rejeitou a Israel, ou os judeus, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Infelizmente, há muitas pessoas que creem que Deus rejeitou Israel, que Israel é uma nação excluída dos planos de Deus, que os judeus foram abandonados à sua própria sorte. São um povo amaldiçoado por Deus. Infelizmente, esta crença predominou ao longo de toda a história da cristandade, desde o segundo século. Este sentimento antissemita fez parte, esteve bem presente na teologia cristã. Alguns anos depois da crucificação de Jesus, Jerusalém foi destruída pelos romanos, no ano 70 da nossa era. Jerusalém voltaria a ser destruída pelos romanos no ano 135 da nossa era. Uma destruição completa. E por conta disto, muitos cristãos então começaram a acreditar, e inclusive alguns teólogos começaram a ensinar de que Israel havia sido abandonado por Deus. E ao longo da Idade Média, os judeus foram tratados com muito ódio. Na própria teologia cristã, na essência da mensagem cristã, ela carregava consigo um elemento antissemita muito intenso. A palavra judeu está relacionada ao nome Judas ou ao nome Judá. Judeu significa aqueles que são da tribo de Judá, mas eles foram comparados com Judas, que é o mesmo nome de Judá, que foi o traidor do Filho de Deus. E assim, todos os judeus foram considerados traidores, assassinos, aqueles que crucificaram o Filho de Deus. As práticas judaicas foram relegadas
a um segundo plano. Na verdade, as práticas judaicas foram até proibidas em contextos cristãos. A observância do sábado foi proibida. A distinção entre animais puros e impuros foi proibida. As escrituras judaicas foram chamadas de Antigo Testamento, como se fosse algo ultrapassado e inferior ao Novo Testamento. Tudo isto, infelizmente, culminou na morte de 6 milhões de judeus por ocasião da Segunda Guerra Mundial. O Holocausto Judeu. 2000 anos de antissemitismo, alimentando sentimentos equivocados, conceitos e sentimentos equivocados para com os judeus, na essência do ensino cristão, da teologia cristã, culminaram com a morte de 6 milhões de judeus. O que é que Paulo diz? Rejeitou Deus o seu povo? De forma nenhuma. É exatamente o que Paulo diz. Deus não rejeitou a Israel, e a evidência disso Paulo apontava para si mesmo. Eu sou uma prova de que Deus não rejeitou a Israel. Eu sou judeu. E Paulo se converteu depois da cruz, depois do Pentecostes. No versículo 28, Paulo vai dizer: quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Deus ama Israel. Ele não rejeitou a Israel. E o propósito de Deus, capítulo 11, versículo 32, é de salvar a todos, judeus e gentios. Deus quer usar de misericórdia para com todos e não apenas para um grupo específico, à exclusão de outro. Vamos então ao capítulo 11, versículos 25 a 27. O que é que Paulo está querendo dizer nesta passagem? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, versículo 26, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A que é que Paulo está se referindo nestes versículos? Qual é o mistério? Bom, ele diz, este mistério que ele menciona no versículo 25 contém 3 aspectos. O primeiro é o endurecimento a Israel. Claro que não era plano de Deus, foi uma decisão equivocada, foi uma escolha dos próprios judeus. Tropeçaram na pedra de tropeço, diz Paulo no capítulo 9. Israel não creu. Mas então vem a segunda parte do mistério. Até que veio o endurecimento a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E a terceira parte do mistério, então todo Israel será salvo. Nós temos em primeiro lugar 2 expressões paralelas, que são a plenitude dos gentios e todo Israel. São 2 expressões equivalentes. E é claro que estas expressões não se referem a cada gentil ou a cada judeu individualmente. Plenitude dos gentios, todo Israel, se refere à maioria. Não devemos esperar que cada ser humano sobre a face da terra, gentil ou judeu, um dia será salvo pela graça de Cristo. A graça de Cristo se manifestou salvadora a todos. A vontade de Paulo, a vontade de Deus, Romanos 11, 32, é de que todos sejam salvos, mas nem todos, de fato, o serão. Nestas expressões, até que haja entrado a plenitude dos gentios, então todos os judeus serão salvos, todo Israel será salvo, nós podemos discernir algo como um propósito divino. Não é porque Israel rejeitou o evangelho que tudo estava perdido, que o plano de Deus, então, havia falhado. Não, Deus é capaz de reconstruir o seu plano a despeito dos equívocos, das falhas, dos fracassos humanos. Israel falhou, isto abriu as portas para a conversão dos gentios, mas Deus agora estava esperando inverter o processo e usar a conversão dos gentios para alcançar Israel. É exatamente o que nós lemos no capítulo 11, versículo 11. Deem uma olhada aqui.
Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão dos judeus veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Portanto, o fracasso de Israel foi a oportunidade dos gentios. E agora Deus deseja que aconteça exatamente o contrário. Ele deseja que a conversão dos gentios seja a oportunidade para Israel. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? O fracasso de Israel foi a oportunidade dos gentios. E agora Deus gostaria que a oportunidade dos gentios se converta na oportunidade para Israel, numa bênção, e provoque a salvação de Israel. E Deus é capaz de assim fazer, de usar os gentios para alcançar o seu povo que havia rejeitado a Jesus. Este é o propósito final de Deus. Quando isto vai acontecer? É algo futuro? É verdade que Paulo diz aqui no versículo 26, e assim todo Israel será. Ele usa o tempo futuro. Mas notem, nos versículos 30 e 31, Paulo usa o advérbio agora 3 vezes. Ele está se referindo a algo que estava acontecendo em seus dias. E os planos de Deus para com Israel não estão reservados para um futuro distante, mas é algo que ocorre ao longo da história enquanto a pregação do Evangelho estiver em andamento. Versículo 11 e 14, ele vai dizer exatamente isto, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Paulo não está olhando para um futuro distante, mas para algo que gostaria ele que acontecesse em seus próprios dias. E a nossa última pergunta, é uma profecia? Haverá então um momento em que todo Israel será salvo? Bom, já vimos que isto não é escatológico, não tem que ver com o fim dos tempos, tem que ver com a pregação do Evangelho nos dias de Paulo. Mas é uma profecia? Não. Nós somos forçados a dizer, pelo contexto, que isto não é uma profecia. Note, vamos reler o capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica. Paulo está falando de um profundo desejo, a salvação de Israel. É um desejo de Paulo. E ao longo destes versículos em que Paulo fala sobre a salvação de Israel, no texto grego original, o apóstolo Paulo usa o modo subjuntivo diversas vezes. E o subjuntivo não se refere a ações concretas, mas a ações possíveis. Isto combina com capítulo 10, versículo 1, onde Paulo diz que a salvação de Israel é a súplica do seu coração. E quando vamos para o versículo 23, capítulo 11, versículo 23, Paulo também diz: e eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados por Deus, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Portanto, nós temos aqui não uma profecia, mas é um desejo de Paulo, um desejo profundo de Paulo para com sua própria nação. E ela é condicional. Se não permanecerem na incredulidade, poderão ser enxertados novamente. O que é que você pensa de Israel? Lembre-se, o fracasso de Israel foi a oportunidade dos gentios. Deus é soberano. Ele pode, de alguma forma, usar agora a conversão dos gentios como uma oportunidade para Israel. O que nós não podemos é nutrir sentimentos equivocados de que determinadas pessoas, os judeus, estão excluídos do plano de Deus. Mas como verdadeiros cristãos, desenvolver a nossa parte
fazer a nossa parte no plano de Deus, para que a graça possa se estender a todos, indistintamente, gentios ou judeus. Deus deseja usar de misericórdia para com todos. Romanos 11, 32. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não haverá uma conversão futura de Israel. Se houver, será ao longo da história, no decorrer da pregação do Evangelho. E quanto mais nós fizermos a nossa parte, nos colocando nas mãos de Deus, sendo usados pelo Espírito como veículos de graça aos outros, mais conversões ocorrerão, tanto de gentios quanto de judeus. Que Deus nos abençoe, para que possamos ser estes veículos que levem a graça de Deus, sem preconceito, sem discriminação, a todos, para que o maior número possível de pessoas, judeus ou não, possam ser salvas, alcançadas por esta graça maravilhosa. Que Deus nos abençoe a todos.